No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos continuar entendendo o que significa viver na liberdade. Estamos juntos, está no ar Escola Bíblica. Olá, boa noite, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Como você passou de ontem? Ontem terminou, né? A mil aqui, eu não estava ouvindo o Wallace na direção aqui, que eu me empolguei com o tema porque, olha, eu vou dizer para você, é reflexivo, a gente vai aprofundar um pouquinho, mas eu quero aproveitar hoje, que hoje ainda é terça-feira, para agradecer a você que atendeu o meu pedido, você que é telespectador da Novo Tempo, que acompanha o Escola Bíblica. Queria dizer que você pode solicitar já, porque nós alcançamos nossa meta e podemos imprimir aí os 50 mil novos estudos bíblicos. Você pode ligar para a gente, tá bom? Ou pode mandar uma mensagem, liga no horário comercial, que é o 21 27 3121, ou você acessa o nosso site aí, que é o biblia.com.br, só no horário comercial 21 27 31 21, 0 operadora 12, tá? Mas entra no site agora. Muito obrigado porque você acredita na TV Novo Tempo. Se você não é anjo, você pode ser um anjo da esperança. Participe, se envolva e a gente unidos, a gente pode levar a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero orar. Mas antes da oração, quero citar aqui alguns pedidos, tá? Pedido de oração pela Júlia, de 14 anos, minha neta, ela está dizendo aqui, ela está precisando de um milagre. Ore por mim e pelas minhas colegas de serviço, porque está muito difícil o convívio. Vou estar orando, eu queria te dar uma sugestão. Ore por essas amigas, ore, coloque na sua lista de oração, diga para Deus te dar habilidade ao lidar, a expressar amor e que o Espírito trabalhe no coração delas também. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Rose, não perca esse programa, é uma benção. Obrigado, Rose. Manda um abraço para minha filha Rayane. Um abraço, Rayane, elas que são de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Um abraço para Rose e para sua filhinha Rayane. Deus continue abençoando. Boa noite, eu sou Rodson Rocha, eu peço oração e um abraço para todos os irmãos adventistas da cidade de Tonantins, no Amazonas. Tonantins, no Amazonas, que estão empenhados em um maravilhoso programa de evangelismo que está sendo realizado na cidade de Tonantins. Um abraço para os queridos amigos. E a gente tem outros pedidos, a gente vai lendo aqui ao longo da semana. Se você tem um pedido especial, é o 12981091268, tá bom? Você pode fazer seu pedido. Eu tenho também aqui uma pergunta que eu vou responder na sequência quando a gente analisar aqui o quinto mandamento. E a pergunta é: o que significa visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Não, não é no quinto mandamento. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. É no terceiro, né? No terceiro ou no segundo? Deixa eu ver aqui já. É no segundo mandamento, ele está colocando aqui, porque eu não li todo o mandamento, né? Êxodo capítulo 20... exatamente, o segundo mandamento que eu comecei a explicar, que é a imagem de escultura. Então, vou explicar na sequência, porque eu vou ler os versos seguintes, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, que é o segundo mandamento, tá? O que significa a visita da iniquidade dos pais
nos filhos até a terceira e quarta geração. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua palavra mais uma vez? Pai do céu, é hora de abrir a tua palavra, nos dê iluminação, entendimento, que a gente se renda a ti. E Pai, eu coloco diante do Senhor todos esses pedidos. Não dá para ler todos aqui, mas quero colocar todos diante do Senhor. Atenda cada um deles conforme os teus propósitos. Que o Senhor dê iluminação para esses queridos, para que eles entendam que nem sempre a resposta vem na hora que desejam, a resposta que querem, mas o Senhor está no controle de tudo. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero tirar um tema antes da gente concluir a nossa temporada, para trabalhar um pouquinho, assim que eu terminar os mandamentos, essa questão da oração que é muito significativa, sabe? Eu gosto de pensar que oração é muito mais do que um pedido, um agradecimento que a gente faz. O pedido e o agradecimento, eles fazem parte do processo desse contato. Mas a oração é entrar no universo de Deus, entrar com dependência, porque às vezes eu tenho que esperar, nem sempre vem a resposta que eu quero. Então, mas é na sequência. Vamos para a tela. Eu ontem trabalhei e terminei com o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E aí eu comecei a apresentar que a idolatria é mais do que uma adoração a uma figura, uma imagem. A idolatria é a manifestação pessoal da minha autossuficiência. Eu me acho suficiente quando eu começo a criar deuses ou figuras para adorar. Não as adorarás, diz o texto, nem lhes darás culto, porque eu, a sequência do mandamento, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Essa palavra originalmente pode ser traduzida por ciumento, não no sentido humano de ciúme, né? Mas de exclusividade. Deus quer exclusividade de adoração. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa expressão não significa que Deus envia a maldição, mas Ele vê o resultado dessa escolha equivocada nas gerações que se seguem. Deixa eu tentar explicar isso de forma mais prática para você. As minhas ações, as minhas escolhas, o meu processo de adoração, minhas crenças, minha vida como um todo, vai influenciar diretamente os meus filhos. E vai influenciar a geração que os meus filhos vão gerar, os meus netos, até terceira geração. Ou seja, minhas ações têm efeito sobre os outros, sobre aqueles que vão ser a minha descendência. Por isso, por quê? Pela prática. Não quer dizer que o Senhor esteja amaldiçoando a esses, não significa. Mas eu incentivo a prática das minhas gerações através do meu exemplo. Porque os meus filhos vão repetir, os meus netos vão repetir. E aqui é muito interessante. Em determinado momento, Deus pode, e Deus vai, e Deus quer interromper essa sequência de heranças que a gente traz. E talvez eu estou falando para você que viu, por exemplo, seus avós com práticas equivocadas, com hábitos equivocados, seus pais com hábitos equivocados. Você pode interromper essa sucessão desses hábitos equivocados. Poderia dar exemplo? A bebida alcoólica, por exemplo, que vai influenciando geração em geração. Mas não existe nada que não possa ser interrompido pelo poder de Deus. Mas eu tenho que ter consciência
que minha escolha, minha prática vai influenciar as outras gerações. Deu para entender? Esse é o sentido do verso. Não é uma maldição que o Senhor está colocando, é o efeito daquilo que o homem escolheu. Sequência. Agora o próximo mandamento, que é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa expressão em vão significa algo que é enganoso, algo que é falso. E aqui eu posso aplicar de duas formas. Uma é usar o nome de Deus de forma banal, corriqueira, mas eu também posso usar o nome de Deus de forma enganosa. Explorar alguém usando o nome de Deus, ou dizendo algo que Deus não disse, ou prometendo algo que Ele não fez como promessa. Explorar a vida de alguém usando o nome de Deus em vão, de forma enganosa, de forma falsa. Isso é reflexivo para a gente. É para a gente pensar. Como eu uso o nome de Deus? Como eu estou me referindo a Deus? Sequência. Agora o quarto mandamento. Eu vou tirar um tempo para trabalhar só o quarto mandamento de forma mais profunda, mas eu quero passar rapidamente aqui. Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado é uma expressão da graça de Deus. E o sábado lembra a minha origem. O fato de começar o mandamento dizendo lembra-te, significa que aquilo já fazia parte da vida deles. Agora, os 400 anos de vida de cativeiro foi fazendo com que eles esquecessem aquilo que era essencial para a vida deles. Eu creio que aqui é importante eu parar um pouquinho. Deixa eu dizer para você, quando terminei ontem, que a gente foi bem rápido, lembra que esse é o caminho de liberdade, né? Quer viver a liberdade, quer viver a alegria, os mandamentos não são só um código moral para a gente, é para dar paz para a vida da gente. E o sábado é muito mais do que um dia para parar as atividades. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente fica discutindo, não pode ser outro dia, não pode ser... Lembra bem, o sábado, e essa frase que eu coloquei, o sábado foi feito por causa do homem, Jesus vai dizer. É uma expressão da graça de Deus. Deus disse assim, eu preciso que você tenha um referencial antes do homem pecar também. Então, é o descanso? É o descanso. É o dia para parar as atividades? É para parar as atividades. Mas é muito mais profundo do que isso. A gente vai para o intervalo, eu já volto. Porque eu me empolgo, porque eu não posso criar uma barreira religiosa para falar daquilo que Deus me deu como presente. Não quero criar uma barreira religiosa de placa de uma igreja. A gente vai para o intervalo, a gente já volta, tá? Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Que alegria estarmos juntos, viu? Deixa eu voltar nessa questão do sábado aqui, que é o quarto mandamento, que infelizmente, às vezes a gente fica numa disputa, né? Isso não é bíblico, sabe assim, de disputa, eu ter que convencer você de que o sábado é o dia de guarda. Querido, quando alguém diz para você, não precisa guardar o sábado, ou pode ser outro dia, eu estou destruindo a referência que
que o sábado significa para a humanidade. E o que ele significa? Eu sei de onde eu vim. Olha o que diz na sequência do mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ele está dando orientações para eu parar as minhas atividades. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então ele deu, como é que eu desfruto desse dia? O que eu tenho que fazer? Porque é um dia diferente do outro, porque ele tem algo para eu recordar. Porque em 6 dias, olha aqui para mim eu gosto de me concentrar nisso aqui, porque às vezes a gente se concentra mais no que faz do que no que não faz. Não pode isso, não pode aquilo. É muito mais do que isso. O fato de não fazer determinadas coisas, de parar as atividades, é para me lembrar o que ele significa. Está aqui, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele parou as suas atividades, ele separou esse dia, deu bênção para que eu receba bênção, para que eu lembre assim, de onde eu vim? Quem me criou? Quem me mantém? Quem é o único capaz de dizer só há suficiência na vida se você estiver ligado a mim? Quem faz isso? Lembra quando eu comecei a trabalhar o 1º mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? O que ele estava querendo dizer ali? Só há realização pessoal, verdadeira, diante de tudo que você faz, se você lembrar quem te deu tudo isso. E o sábado é o dia que me lembra essa origem. Tiro isso, perco minha identidade. Essa é a grande questão. Eu, quando trabalhar só o sábado aqui, nos próximos dias, eu vou trabalhar Entenda, abra seu coração para se aprofundar nisso aqui. Lembra, é muito mais do que deixar de fazer algo, de parar as atividades. É entender que Ele me deu algo que eu não merecia. Antes, o ser humano não havia trabalhado, mas o ser humano precisava saber de onde vêm todas as coisas. O sábado me lembra de onde vêm todas as coisas, tá? Sequência. Então, só para a gente recordar, do 1º ao 4º mandamento, nós tivemos o resumo que Jesus disse lá em Mateus, que esse é o 1º grande mandamento quando ele foi questionado. 1º grande mandamento. Então, quer viver em paz, quer dormir em paz, porque os mandamentos são muito mais do que um código moral. Os mandamentos é para me trazer paz mental e para dar sentido para a minha vida. Agora, do 5º ao 10º, é o resultado que eu tenho com Deus. Eu sou suficiente nele, eu reconheço Ele como meu Senhor, eu me relaciono com Ele da melhor forma e agora isso se dá nos meus relacionamentos horizontais. Lembra bem, se algo está falhando aqui, agora, no meu relacionamento com o próximo, é porque algo falhou no meu relacionamento com Deus. Então vamos lá, rapidamente. Êxodo capítulo 20, verso 12, 5º mandamento. Se for, estamos sequenciando aqui. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que perdure, para que continue. Esse é o mandamento, quando a gente sempre estuda o mandamento com promessa. E eu coloquei uma frase para resumi-lo, para ampliá-lo. Os filhos devem ampliar a ideia, né? Os filhos devem respeitar os seus pais, mas também proporcionar amor, ternura e cuidado. Mas talvez eu estou falando para você que teve um relacionamento difícil. Eu entendo que às vezes você tem que criar um limite, talvez você não tenha sido bem tratado, você não tenha tido pais que você... Queridos,
a transformação no meu coração por parte de Deus vai fazer com que eu ofereça amor e ternura, independentemente do que aconteceu. Vou oferecer, em alguns momentos até oferecer o perdão. Até oferecer o perdão. Mesmo que não queira, mesmo que não queira. Mas essencialmente o mandamento está dizendo, os filhos devem respeitar os seus pais, mas também proporcionar amor, ternura e cuidado. Lógico, cada história é uma história. Talvez você foi abandonado, ok? Mas aqui se refere àqueles relacionamentos próximos que talvez não são perfeitos. Talvez você até perdeu seus pais. Agora, tendo-os, se eles precisam de perdão, ofereça. Se eles precisarem de você, ofereça. Ofereça. Essa é a orientação. Lembra? O resultado daquilo que Deus colocou no meu coração. Tá? Isso aqui é importante porque, infelizmente, nós estamos esquecendo um pouquinho isso, sabe? Estamos esquecendo de que as gerações que vieram antes de nós nos proporcionaram boas coisas, mas nós achamos, às vezes, que o mundo que estamos vivendo, sabe, aquilo que nós descobrimos, o que ficou, não tem valor nenhum. Deixa eu dizer para você, tem valor. Às vezes, na simplicidade daquilo que os nossos pais viveram, às vezes não tiveram um estudo acadêmico, mas eles têm muito para nos ensinar, na simplicidade. Então, preserve essa história, porque a gente tem a tendência de achar que não sabe nada. Não sabem nada. E sabem, na simplicidade, eles sabem. Só para resgatar, porque às vezes a gente acha que o conhecimento, os recursos, tornam a gente acima dos outros, inclusive dos nossos pais. Não. A vida fica vã sem sentido se a gente se acha autossuficiente. Vamos lá. 6º mandamento, não matarás. Originalmente, a palavra dá a ideia de tirar a vida fisicamente. Mas o mandamento é amplo, atos de injustiça que tendem a abreviar a vida. E Jesus amplia isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 1. Motivos, pensamentos e sentimentos que levam a atos de matar. Jesus amplia, dá um sentido maior ao mandamento. E eu queria trabalhar isso com você aqui rapidinho, né? Vai ficar para amanhã. Mas só queria dizer para você que às vezes a gente preserva no coração desejo de destruição e de ódio. E a gente está transgredindo o mandamento também. Se faltou alguma coisa, te ofereço gratuitamente a revista Princípios. Manda uma mensagem para o WhatsApp para a gente, 12 9 82 44 44 49. Não custa nada. Aqui você vai poder ampliar a ideia, você vai poder continuar estudando, escrevendo, porque é uma outra forma de aprendizagem. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando a gente apresenta os mandamentos, lembra? É para a gente viver a liberdade. Não é para a gente ficar angustiado. O Senhor está dizendo assim, eu quero que você siga livre, que você durma em paz, me buscando todos os dias, deixando com que eu guie sua vida. Talvez eu estou falando para você que tem relacionamentos difíceis, quando a gente entra nos mandamentos, né? A gente entrou em 2 aqui com o próximo. Lembra, é o Espírito Santo que vai trabalhando no nosso coração. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, se algum telespectador está angustiado,
a ouvir esse caminho e não consegue viver a liberdade, eu oro para que o Espírito trabalhe no coração dele. Eu oro para que ele possa dormir em paz hoje à noite, com a certeza de que o Senhor está com ele. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém.